No entanto, os discípulos não foram egoístas, pois contaram adiante os mistérios do reino de Deus no momento certo, conforme o próprio Jesus havia estabelecido e com o auxílio do Espírito Santo. A partir do Pentecostes, mais pessoas puderam compartilhar desta alegria. Assim, todos que viram, ouviram e creram, somaram-se ao grande número de bem-aventurados, de privilegiados e felizes que entenderam a mensagem do Evangelho que leva ao reino de Deus. Nós estamos reunidos virtualmente hoje porque a semente lançada caiu em terra fértil e está produzindo os seus frutos. O evangelista Mateus sabe bem o que quer nos ensinar com o texto que nós acabamos de ouvir há pouco. O evangelista parte da seguinte pergunta: como é que as pessoas reagem de maneira diferente em relação a Jesus? Como é que alguns chegam a crer nele de maneira a transformar suas vidas, de maneira a se entregarem totalmente? E como é que para outros o nome de Jesus Cristo não significa coisa nenhuma? Por que isso? Porque Jesus, de certa forma, encobre o verdadeiro significado da sua existência. Ele nunca se identificou claramente. Ele praticou e pregou o amor com tal intensidade que este se estende inclusive ao inimigo. Ele praticou e pregou a confiança sem restrições ao Pai. Ele curou, buscou os desprezados e marginalizados, mas nunca explicou qual era o sentido de tudo isso. Jesus nunca disse o que é que estava acontecendo nesta sua atuação. Ele explicou de maneira comparativa nas suas parábolas. Muitos ainda assim não entendiam o que ele procurava transmitir. Na parábola do semeador, por exemplo, sua intenção é mostrar justamente os sucessos e os insucessos de alguém que se dedica a anunciar a mensagem de Deus. Jesus descreve aí os sucessos e os insucessos de um pregador ou de uma pregadora. Ao anunciar o Evangelho para um grupo de pessoas, algumas ouvem, mas não entendem. Nesse caso, a semente caiu na beira da estrada, ou seja, as pessoas, ao saírem do lugar, já terão esquecido o que fora proclamado ou dito. Essas pessoas simbolizam as sementes que caíram entre as pedras. Ainda outras ouvem a palavra de Deus, mas isso não as satisfaz. Estão procurando outras manifestações religiosas não cristãs e são acometidas de uma enorme confusão mental, fazendo com que a mensagem dos mistérios do reino de Deus seja sufocada. Estas são as sementes que caíram entre os espinhos. Porém, há também pessoas que ouvem, entendem e transmitem adiante a mensagem do Evangelho, e elas mesmas aplicam na sua vida esta mensagem. Estas, portanto, simbolizam as sementes que caíram em terra fértil e que frutificaram. São essas as sementes que se somam ao reino de Deus. As sementes, irmãos e irmãs, portanto, ou a semente é a palavra de Deus. E nós sabemos, através das profecias de Isaías, que a palavra de Deus anunciada, proferida, é como uma chuva que não volta ao céu sem antes ter molhado e fecundado a terra. Ou seja, a palavra de Deus não volta sem antes ter realizado o objetivo para o qual fora designada e proclamada. Nós, como cristãos, precisamos continuamente estar preocupadas em lançar estas sementes, mesmo sabendo que muitas não vão nascer, não vão crescer, frutificar.
Isso não é motivo para desanimar, pois as sementes que frutificam vão nos motivar a continuarmos a lançá-las. O que importa é que aquela que compreender a mensagem vai crer de forma consciente e não fará nada por obrigação. Consequentemente, vai procurar multiplicar e compartilhar essa mensagem com o seu próximo. Essa foi sempre a intenção de Jesus. E a parábola do semeador tem essa característica, que é a de fazer as pessoas perceberem a vontade de Deus a partir da sua própria consciência. Em vez de dizer expressamente eu sou o Cristo, Jesus fez bem outra coisa. Ele apareceu, reuniu um grupo de seguidores e começou a proclamar diretrizes e regras elementares, revolucionárias e absolutamente convincentes, e começou a agir de acordo com isso. Ele proclamou e realizou o amor ao próximo de forma ilimitada e irrestrita. Ele proclamou que não devemos viver na preocupação e no medo, mas confiar em Deus, que alimenta os pássaros debaixo do céu e que quer realizar o mundo da harmonia e da paz. E Jesus viveu de acordo com essa sua pregação. Só isso, nenhuma reivindicação de autoridade, só a proclamação de seus novos ensinamentos e a sua ação. E isso foi o que lhe deu autoridade. O ouvinte capta esses ensinamentos e vê essa ação e necessariamente tem que concordar com os mesmos. E ao procurar seguir Jesus nessa trilha, a pessoa penetra sempre mais no verdadeiro sentido que se esconde por detrás da palavra e da ação de Jesus, nosso Senhor. Então, sim, a relação para com Deus não é a de uma obediência servil, mas o ato consciente de quem concorda de livre e espontânea vontade e aceita as palavras e os atos de Jesus. Então, essa será uma relação de fé, de uma fé consciente. E Jesus disse, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. A nós é dado conhecer, de graça. Assim, tudo o que nós podemos fazer é pedir, orar, agradecer e multiplicar a mensagem e a palavra de Deus que salva, que produz bons frutos. Lancemos, pois, sementes de libertação. Amém. Confessemos agora a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos agora acompanhar um hino.